Aleluia. E a gente não poderia de fato poder recebê-los aqui, amém? Muito bem, você está preparado? Amém? Nós vamos agora entrar dentro desse período gestacional de uma célula, naquele que é o terceiro período, que é chamado aqui pelo pastor Wagner de o período mediano. E esse é um período, assim como todos os outros, que nós devemos dar uma atenção especial, e você vai entender o porquê disso. Nesse período, o líder de célula, ele deve convidar oficialmente o grupo de força constituído por umas 3 ou 4 pessoas dentro dessa célula, para que possam caminhar de uma maneira mais incisiva e de uma maneira, aquela palavra que eu usei no início, quando eu disse que você intencional, e de uma maneira intencional, né? Então, a pastora falou sobre essa necessidade da formação desse grupo de força, e nós vamos falar um pouco mais agora a respeito deles. Olha, todos numa célula, eles devem ter atenção, todos são dignos de atenção. Mas esse grupo de força, eles precisam ser discipulados de uma maneira ainda mais intencional. Eles precisam ser acompanhados de uma maneira ainda mais intencional. Então, através da célula ou do modelo relacional, você precisa chamá-los para perto de você. Eles precisam receber de você todo o cuidado, toda a direção e toda a intencionalidade, para que a célula ela possa, de uma maneira saudável, alcançar essa maturidade e ela então vir gerar uma nova célula para a glória de Deus. Amém? Então, olha, você precisa acompanhar de perto o desenvolvimento desse grupo. Como foi falado aqui pela nossa pastora, você vai cuidar de todos, mas você sabe que esse grupo de força, ele é um grupo com o qual você vai estar projetando exatamente o futuro dessa nova célula que ela está por vir. E você já vai trabalhando a sua própria célula. Então você deve investir nesse grupo. Você deve ser intencional no cuidado e no investimento nesse grupo. Você vai investir nesse grupo e dentre esse grupo você vai chamar alguém que você percebe que ele se destaca, que você percebe que você pode de fato investir para que ele possa vir a se tornar um líder no futuro. E você então vai chamá-lo para perto de si. Você vai envolver a vida dele na sua vida. Você vai chamar ele para andar com você. A rotina da célula, supervisões, treinamentos, você está treinando alguém que você vai reproduzir. Você está me entendendo? Amém? Então, esse trabalho, ele deve acontecer de uma maneira intencional. Então, embora a gente saiba que na multiplicação de uma célula, o supervisor, ele tem um papel decisivo nesse fator multiplicação, porque você sabe que a tua célula ela não vai se multiplicar indiscriminadamente. Você precisa desse acompanhamento, você precisa dessa supervisão, você precisará do aval do seu supervisor, mas você, líder de célula, você tem um papel assim primordial nesse processo, porque aquele que estará sendo levantado como líder de célula, ele vem sendo acompanhado por você, ele vem sendo treinado por você, ele está recebendo do seu DNA, ele está caminhando com você. Então, aquilo que você vai passar
para o seu supervisor a respeito desse que você está chamando para perto de si é importantíssimo. Agora, o que é que você deve observar aqui comigo? Porque geralmente nós cometemos um erro. E que erro é esse? Nós pensamos na multiplicação de uma célula no final do ano. Não é assim que acontece? Quando vai chegando próximo do dia da multiplicação da célula, aí nós começamos a pensar em um novo líder, aí nós começamos a pensar num novo lar, num novo anfitrião, mas o que nós estamos aprendendo aqui, como a pastora disse para nós, quando uma célula nasce, ela já nasce gestante, então ela já nasce para dar à luz. Então esses processos, eles precisam ser observados já desde o início da multiplicação de uma célula. Então, aqui, nesse terceiro período, é onde nós vamos intensificar a evangelização na célula. Amém? Então, olha, o ganhar, ele é algo que vai nos acompanhar em todas as nossas estações. Nós temos a intenção de ganhar o maior número possível de pessoas e para isso nós precisamos evangelizar. Mas como a pastora compartilhou aqui, e nós precisamos dar atenção para isso, nós vamos começar as nossas células na próxima semana, no dia 20, né? Quinta-feira. Nós precisamos então desse período de adaptação, porque alguns ficaram, outros foram. Então, tanto para aqueles que foram, estão começando uma nova célula, e para aqueles que ficaram e vão sentir a ausência daqueles que foram, e outros vão estar chegando, nós vamos precisar nos adaptar. Então, nesse processo de adaptação, não é saudável nós trazermos ou intensificarmos a evangelização, uma vez que nós ainda estamos em um ambiente que ele é diferente para nós. Agora, o que é que nós vamos fazer, pastor? Se as pessoas quiserem vir, nós vamos barrá-las? Não, de maneira nenhuma. Você vai abrir a porta para que ela entre, no nome de Jesus, amém? Mas o que nós estamos dizendo para você é, você não vai intensificar a evangelização quando você precisa arrumar a casa, quando você precisa conhecer o ambiente, quando você precisa de fato colocar tudo no seu devido lugar. Agora, gente, isso passa rápido, né? De fato, em torno de um mês você já está ambientado outra vez. Então, a partir daí você vai entrar no processo, né? Naquele processo secundário, e então você vai chegar aqui. Nesse período, esse é o período, de fato, da gente ir para a multidão, né? Para a comunidade, da gente trazer o maior número possível de pessoas para as nossas células. Entenda uma coisa, eu e você precisamos ser intencionais na evangelização. Então, olha, quando você convida, existe até uma estatística que diz, olha, quando você convida, se você convidar uma pessoa para ver a sua célula, muito provavelmente ela não virá. Quando você convida 3 pessoas, muito provavelmente uma pessoa poderá vir, né? Quando você convida 10 pessoas, né? Dessas 10, pelo menos assim, umas 7 diz que vão, 5 fica mais ou menos assim, e geralmente 2 ou 3 é que chegam lá. Então, você precisa trabalhar isso na sua célula. Você precisa motivar e levar cada membro da tua célula a ser um ganhador de almas, a ser um evangelista, levar pessoas a convidarem o maior número possível de pessoas para virem à célula. Então, esse é o momento. Esse é o momento apropriado para isso. E aí você vai seguir as orientações. Que orientações são essas? Você tem um ciclo de influência. Você lembra disso? Então você tem aquele ciclo de influência que pode ser o teu grau de parentesco, que pode ser os teus amigos, que pode ser na escola, que pode ser no trabalho, e também da própria comunidade, a tua vizinhança, aqueles que você deseja trazer para perto de si. Então, esse é o momento de você intensificar a evangelização. Está claro aqui? Ok? Muito bem. Então, algumas informações que são importantes para esse momento, para esse terceiro período. Você deve fazer levantamentos constantes a respeito de como vai a tua célula. Deixa eu dizer uma coisa para você. O mover do Espírito, ele é importantíssimo. Presença de Deus é indispensável numa célula.
Né? Se tiver tudo e não tiver presença de Deus, nós não temos nada. Agora entenda isso que eu vou colocar. Não acho que não acho que eu vou dizer uma heresia, tá certo? Mas assim, você tem a presença de Deus, você tem o mover do Espírito, mas isso não substitui o cuidado que nós precisamos ter quando o mover passa. Por quê? O mover ele passa, irmãos. Você está ali, olha, há pessoas que no momento de adoração, no momento de uma cela, onde o Espírito Santo do Senhor quebranta os nossos corações, ela toma decisões, ela se entrega, ela se quebranta, mas quando ela sair dali, se nós de fato não estivermos próximos, junto, cuidando, ao lado, elas vão se perder. Então, esses levantamentos aqui, eles são importantes. Por exemplo, você precisa olhar para a tua célula e você precisa verificar, todos estão sendo consolidados? Porque olha, muitos vão entregar a sua vida para Jesus, mas eles precisam ser consolidados. Se eles não forem consolidados, se eles não tiverem essa atenção que é necessária e imediata, eles podem e certamente eles se perderão. Você tem que se certificar, não é? Por que um relatório é importante? Porque, gente, olha, vamos pegar aqui um exemplo da Célula Zoe, né? Célula Zoe, o ano passado, tinha momentos que tinha 60 pessoas numa célula. Mas certamente dessas 60 pessoas que tinha numa célula, alguém não foi. Sim ou não? Sim. Mas como tem tanta gente, a gente não dá conta, a gente não se apercebe de quem não veio. E aí é muito fácil essa pessoa se perder. Agora, quando você tem um relatório que você preenche, você está aqui, olha, tem 60 pessoas, 50 pessoas, 30 pessoas, mas fulano, beltrano e ciclano não vieram. Eu preciso saber por que elas não vieram. Eu preciso saber por que elas não estão aqui, né? E aí você vai observando dentro de um mês, nas 4 reuniões ou 5 reuniões de célula, você vai ter ali uma avaliação de saber, olha, eu tenho a ficha de todos eles. Então eu sei de quantas reuniões de células eles participaram, quantas eles estiveram presentes, quantas eles não estiveram presentes. E se essas informações, elas não forem passadas, a gente pode simplesmente perder. E quando vê, já foi. A intervenção, ela tem que ser imediata. Então a pessoa não veio hoje, na reunião de célula, já nessa semana, a gente precisa entrar em contato, a gente precisa saber se está tudo bem, se foi algo normal, corriqueiro, que pode vir a acontecer, ou se é algo que já está sinalizando um possível perigo, né, da pessoa ir desviando da fé. É por isso que o relatório, ele é tão importante e ele é tão necessário. Então, olha, o alvo do líder é ver pelo menos 90% dos membros desejosos e disciplinados em participar dos cultos, em participar das células e a essa altura em participar da escola de discípulos. Então, olha, você tem que ter um olhar, né, para a tua célula, você tem que ter esse olhar muito crítico e você perceber, olha, eu tenho que me certificar de que de fato eles estão desejosos, mas também disciplinados em participar. Vocês estão me entendendo? Amém? Então, nós precisamos, como eu disse, fazer tudo que é necessário, tudo que nós podemos fazer para que realmente eles não se desviem. Para que de fato isso só possa acontecer se realmente eles quiserem e não porque nós falhamos nesse processo de cuidado. Então, olha, no caso de membros que muitas vezes vão trazer justificativas para não ir à célula, existem umas que de fato são plausíveis, existem outras que você percebe que não, e aí você tenta trabalhar com cada pessoa. Às vezes a pessoa pode dizer assim, olha, uma célula é muito distante da minha casa, por isso que eu não fui. E aí, olha, se o problema é esse, vamos tentar encontrar uma célula mais próxima da sua casa. Contanto que você esteja presente numa célula, contanto que você esteja frequentando uma célula, e aí você vai tentando entender o porquê que as justificativas que são dadas, para que a pessoa não venha à célula, para que a gente de fato possa tentar sanar esse problema, ok? Então por isso que essas informações levantadas, elas são importantes. Aqui nesse terceiro período,
o líder ele já começa a dar oportunidades. Lembra que a pastora falou, olha, você não vai dar oportunidade logo nesse primeiro período, que é o período da adaptação. Claro, quando geralmente uma célula multiplica, a gente tem alguns que ficam e alguns que vão. Mas pode acontecer, inclusive, de ser uma célula completamente nova. Então, você não vai oferecer oportunidades, uma vez que essas pessoas, elas não sabem o que é uma célula e tudo é completamente novo para elas. Então, nesse período de adaptação, você não vai fazer isso. Mas aqui, nós estamos caminhando aí já para o 3º mês, você já começa, então, a trabalhar as oportunidades na célula. E uma coisa importante, você também não vai fazer isso indiscriminadamente. Você vai começar pelo seu grupo de força. Estabeleça um grupo de força dentro da tua célula. Aqueles que são mais chegados e que você sabe que você vai poder contar com eles. Então, neles você começa a distribuir, a delegar atividades dentro da célula. Esse é um período de treinamento prático. As coisas vão começar a acontecer na prática. Você sabe que nós fazemos um estudo semanal e ele é repassado para os líderes, e esse é o suprimento da célula. E aí deixa eu trazer aqui uma novidade para você, porque nós estamos sempre procurando nos aprimorar, sempre procurando aperfeiçoar. E a partir desse ano, a partir de agora, o estudo da célula, ele não será as ministrações do domingo, como nós fazíamos, ok? Então você vai ficar já ligado nisso. Nós já vamos estar entregando esses estudos previamente para vocês, isso como sempre foi feito, mas não será mais o estudo, a ministração do domingo. Então, será um outro estudo, nós vamos trabalhar alguns temas, nós vamos trabalhar algumas séries de mensagens, mas que vai estar sendo passado para você. E aí o teu supervisor, ele vai fazer isso chegar também até as suas mãos. E aí é com base nesse material que você vai estar ministrando a sua célula, você líder. E que você também vai estar delegando isso, no tempo certo, aqui nesse tempo, no tempo oportuno, dentro do teu grupo de força, e claro, depois você vai expandindo isso para toda a célula com naturalidade, ok? Pronto. Desde o 1º mês, você já deve estar estimulando a presença na escola de discípulos, e em tudo mais que a igreja propõe para o crescimento da igreja. Você estimula, você encoraja, sabendo que chegará o tempo oportuno de que essa pessoa ela possa ingressar em cada uma das coisas que nós vamos propondo para ela como igreja do Senhor. A pessoa chegou agora, Então, o primeiro passo é consolidar. Nós não vamos colocá-la logo numa escola de discípulos, mas nós vamos consolidá-la. Essa consolidação, como você sabe, ela acontece em 8 semanas. São 8 encontros. E isso pode acontecer, pessoalmente. Você sabe, nós temos orientado cada célula a levantar um consolidador, pelo menos um consolidador. Isso você pode fazer na tua célula. Se você tem 2, 3 pessoas que se converteram e elas precisam ser consolidadas, você pode fazer isso em grupo, chamar as pessoas, em um consolidador ali, uma vez por semana, você se reunindo e você consolidando essa pessoa. Mas a gente precisa se certificar que de fato ela está sendo consolidada. Esse é o primeiro passo. Depois desse processo da consolidação, agora, enquanto ela está sendo consolidada, você está motivando a estar presente na célula, a estar presente nos cultos, amém? Então é um trabalho que vai acontecendo assim, concomitantemente. Feito isso, nós vamos então dirigi-las, direcioná-las para a escola de discípulos, o seu módulo básico, que é o módulo para iniciante, aquele que está começando de fato a sua carreira cristã. E aí os passos, eles vão sendo dados naturalmente. Vocês estão entendendo? Tudo certinho, tudo tranquilo? Olha, o líder e o supervisor devem avaliar esse nível de envolvimento da sua célula. A avaliação, gente, ela precisa ser constante. Olha, você líder de célula, você deve fazer uma avaliação pessoal da sua célula.
Você deve de fato observar se a tua célula ela está caminhando conforme o que você espera e aquilo que é orientado para você. E o supervisor, por sua vez, que vai estar ali, olha, uma vez no mês, sentando com você, para você prestar um relatório para ele, né, do que está acontecendo na célula. Como a pastora falou, foi muito interessante aquilo que ela disse, assim, você vai pontuar aquilo que está caminhando muito bem, mas você vai corrigir aquilo que precisa ser corrigido. E aí nós precisamos entender isso, olha, toda correção, ela vem para um bem maior. Então você precisa estar aberto a entender que se houver a necessidade de correções, elas serão feitas, mas elas estão visando exatamente o crescimento da sua célula. Então nós precisamos estar completamente abertos, tanto para recebermos os elogios que virão, diga amém, como também as correções quando necessárias. Então nós precisamos estar bem preparados para isso, entender assim, olha, não é isso mesmo. Então, quando Tiago senta lá com o Magal e diz assim, Magal, isso aqui está jóia, isso aqui está topado, isso aqui está voando, mas isso aqui, né? Isso aqui a gente vai precisar alinhar, a gente vai precisar corrigir, e a gente precisa ter muita liberdade para isso, gente. A gente entender que nós estamos caminhando no mesmo processo, amém? Caminhando para o mesmo rumo, né? E aí, algumas situações que o teu supervisor, ele vai estar orientando para que você possa aplicar na tua célula. E aí deixa eu dar uma dica para você. Às vezes, ele pode estar trazendo uma orientação para você que você diga assim, não faz muito sentido para mim, né? Confie no seu supervisor. Ele já andou uma milha a mais que você. Ele já trilhou o caminho por onde você está trilhando, né? Isso não significa dizer que ele não possa errar, mas muito provavelmente a orientação que ele vai trazer para você é uma orientação que ela vai contribuir para o bem da tua célula. E aí é muito importante você ser submisso a essa liderança que Deus constituiu sobre a sua vida, né? E que você inclusive, você pode ter a liberdade de dizer, até de conversar, dizer, olha, não faz muito sentido para mim. Você conversa, você dialoga, mas contanto que você possa, no final de tudo, entender-se bem com o seu supervisor e você possa acatar a orientação que ele está trazendo para você, porque isso vai ser muito importante para a caminhada da tua célula. Então, uma das coisas que você vai precisar fazer, por exemplo, nessa caminhada, que fortalece muito, é aquilo que o pastor Eibe Uber chama de o purê de batatas numa célula, né? A gente já começa a vir numa caminhada, gente, que assim, ó, quando a célula, né, já está caminhando há um certo tempo, isso vai acontecendo naturalmente. A gente quer estar junto o tempo todo. Para onde a gente vai, a gente quer fazer tudo junto. Mas no começo, pessoas novas chegando, né? Primeiro que às vezes as pessoas elas podem ter um pouco de dificuldade de ir num lugar de pessoas que elas não conhecem, né? Então você vai precisar promover algumas situações, inclusive extracélula, para aprimorar essa comunhão. Vocês estão entendendo? Né? Então, olha, você pode fazer isso de muitas formas, né? Aquilo que você entender que se encaixar melhor na tua célula. Digamos que você tem uma célula só de meninos que gosta de jogar videogame, por exemplo, né? Estão até falando em comprar um videogame por aí, né? Não é só menino não, tem marmãs também, né? Mas aí o que é que você faz? Olha, vamos lá, essa é uma oportunidade e tanto. Você chama o cara, ó, vamos lá jogar um videogame ali comigo. Não precisa dizer nada para ele, não tem nada a ver com célula, joga um videogame. E aí ele vai, daqui a pouco ele está se enturmando, daqui a pouco ele está ali, olha, vamos de novo tal. Depois diz assim, ó, vamos lá na minha célula. E aí quando ele chega lá, ele vai dizer assim, poxa, eu conheço essa galera. Essa é a galera que joga videogame comigo. Então assim, o gelo já foi quebrado. Vocês estão entendendo como é que a coisa acontece? Então você já vai criando o ambiente para que a coisa ela flua. Ok? Pronto. Nesse levantamento, como a pastora falou aqui, você vai se certificar da vida do camarada. Porque, gente, a gente precisa saber se o camarada está numa escola de discípulos, qual foi o curso que ele já cursou na escola de discípulos,
se ele já fez o encontro, se ele tem participado, né, dos congressos que a igreja traz, porque tudo visa o crescimento. Então, olha, ninguém melhor para passar isso para nós do que você, líder de célula. Porque aí a gente vai se inteirar de tudo o que está passando dentro da tua célula. Então, a gente tem um acompanhamento integral, né? Então, olha, trabalhe com a mentalidade de que cada um desenvolverá o potencial de ser líder, embora sabendo que nem todos serão líderes. Olha, ninguém vai chegar na sua célula escrito assim na testa: eu vou ser um líder. E como é que você vai descobrir quem é e quem não é? Você vai trabalhar na expectativa de que todos serão. E nesse caminho, você vai perceber que alguns vão ser excelentes anfitriões, mas não tem o mínimo jeito para ser líder de célula. E aí, não adianta você querer empurrar de goela abaixo. Não, você tem que ser líder. Não, ele não foi chamado para isso. Então, você vai percebendo isso na tua caminhada. Agora, já tem outros que você vai querer dizer assim: olha, vamos lá, eu quero fazer na sua casa, que você seja um anfitrião. Mas ele também não tem nem muito jeito para isso, mas ele é um líder excelente. Apesar que muitas vezes anda junto, né? Geralmente um líder, ele é um bom anfitrião, mas às vezes pode acontecer, ou pode acontecer dele ter alguma dificuldade, como falou aqui. Olha, você pode ser um jovem, você tem os pais que não é crente, você é um líder nato, mas você não tem condição de receber uma célula na tua casa. Mas se você encontrar um bom anfitrião, esse cara vai arrebentar. E aí você vai percebendo isso, e por isso que você precisa ter esses levantamentos em mãos. Então, olha, nós vamos prezar muito ao longo desse ano por essa supervisão, para ser uma supervisão bem sucedida. Amém? Uma coisa muito importante, gente, olha, cultivar o padrão de pensamento que diz: tempo de preparação não é tempo perdido. Você precisa se preparar bem para a tua célula. Às vezes, não, a gente faz de qualquer jeito. Não, não faça de qualquer jeito. Dê o seu melhor. Sabe, desde o começo, como a pastora falou aqui, da arrumação da tua casa. Faça, é como a Bíblia diz, faça como se você estivesse fazendo ao Senhor. Se você estivesse recebendo Jesus na sua casa, você faria de qualquer jeito? Eu acredito que não. Eu acredito que você faria o melhor. Então você está recebendo aqueles que virão em nome dele. Então faça o melhor. Estude ali o seu roteiro de célula. Se prepare em oração. Convide sua célula para orar juntamente com você. A pastora já sugeriu, não foi? A gente colocar lá, olha, uma vez na semana orando. E aí você já inclui, ó, vamos orar pela nossa reunião de célula. Vamos orar por aquele que vai ministrar a célula. Vamos orar pelo líder de célula. Vamos orar para que a presença de Deus ela esteja muito intensa no nosso meio. Então você precisa fazer isso. Não, olha, tempo de preparo não é tempo desperdiçado. Se prepare da melhor maneira. Olha, às vezes as pessoas não têm ideia, mas, por exemplo, quando a gente vem ministrar aqui, às vezes a gente ministra meia hora, não é? 30 minutos, 40 minutos, mas às vezes você não tem noção de quanto tempo se leva para você preparar uma mensagem. Não é verdade, Tiago? Então, não é simplesmente chegar aqui e compartilhar uma palavra. Isso demanda uma preparação em oração, preparação em estudo da palavra, né? Preparação em consagração da sua vida. Então tudo isso é preparo para que você possa receber uma palavra de Deus. Não é diferente na tua célula. Ah não, o estudo já está pronto mesmo, é só pegar lá e... Não é assim. Se prepare, ore, consagre sua vida. Isso é muito importante para que a tua célula ela possa fluir. Amém? Célula, gente, é um ambiente de ensino. É um ambiente de edificação. E aqui, olha, lembra bem, você está preparando os seus futuros líderes, amém? Você está chamando o grupo de força para perto de você. Você já precisa ensiná-los em todos os aspectos da vida cristã.
Então, talvez ele não tenha tanta dificuldade em saber, por exemplo, que ele tem uma vida, ele precisa ter uma vida santa, que ele precisa ler a palavra, que ele precisa orar, que ele precisa honrar. Talvez existam aspectos assim que sejam de alguma forma conhecidos, ok? Mas existem outros que são tão importantes como, que muitas vezes eles passam desapercebidos. Como, por exemplo, você está chamando alguém que vai liderar no futuro uma célula, ou ser um anfitrião, ou que vai ser uma força dentro da tua célula. Então você precisa ensiná-los, por exemplo, sobre a importância dele ser fiel nos seus dízimos e nas suas ofertas. Você sabia que isso é algo que muitas vezes nós não atinamos, né? Mas que a Bíblia fala que é pecado, não é verdade? Então assim, olha, se o cara tem, digamos que ele tem uma vida que não é santa, ele se prostitui, você vai dizer assim, não, esse cara eu não vou colocar para liderar uma célula, você concorda comigo? Porque o cara tem que ter uma vida santa. Mas por qual razão então eu vou colocar um cara que não é dizimista? Porque a Bíblia diz que ele é ladrão. Você já pensou no paradoxo que às vezes a gente... Então olha, você está chamando pessoas assim, olha, essas pessoas serão os futuros líderes, eles precisam ser ensinados, e você está chamando essas pessoas para perto de você. Então ali ela precisa ter o teu DNA, então você vai começar a ensiná-las em todos os aspectos do que é de fato a importância de você ter uma liderança. Então olha, estimule-os a terem uma vida santa, estimule-os à oração, estimule-os, né, a uma vida de dedicação. Por exemplo, olha, vai chegar o tempo inclusive que você vai fazer exigências. Eu estou colocando entre aspas assim, exigências, né? Por exemplo, eu disse a gente teve o nosso encontro com os supervisores, e eu disse, olha, esse é um ano onde eu estou trazendo coisas novas para a minha vida, no que diz respeito à minha busca, à minha consagração, e algumas delas eu entendo que vocês devem caminhar comigo. Gente, nós estamos falando de liderança, de pessoa que está do nosso lado, que tem que ter o nosso coração. E a gente disse assim, olha, uma vez na semana, por exemplo, eu disse assim, ó, a gente vai estar jejuando, um dia de consagração ao Senhor, toda semana isso vai acontecer. E eu disse para eles assim, olha, vocês precisam estar comigo, a gente vai estar jejuando junto. Agora imagina, você supervisor, hashtag fica a dica, né? Você chega, você chama o seu líder, ó, eu estou jejuando, meu pastor, tu anda comigo, tem que ter meu coração. Vai ter que jejuar comigo. Você está entendendo? Aí depois o líder de célula estabelece um grupo de força. Irmão, vê o poder disso. Aí você diz, vocês vão andar comigo? Vamos jejuar junto. Irmão, daqui a pouco esse negócio está pegando fogo no meio da igreja. Uma igreja santa, irmão. Sabe, uma igreja que os céus vão olhar e vai dizer assim, eu não tenho como resistir. É um livro que diz, a igreja irresistível, né? Os céus não resistem, porque ela é uma igreja que tem fome de Deus. Então olha, isso é algo que nós precisamos reproduzir. Então nós vamos reproduzir isso no nome de Jesus, amém? Continue focado no cuidado, no discipulado. Não, esse cara tem que estar na célula, ele está sendo cuidado, eu estou andando ao lado dele, ele está na escola de discípulos, ele participa das células, a gente tem que estar inteirado disso tudo, né? Comece a orar e observar e decidir quais pessoas você vai intensificar esse cuidado. Você vai cuidar de todos, mas tem alguém que você vai dizer assim, você vai andar comigo. Por quê? Porque eu estou vendo, né? A pessoa pode não estar vendo, mas eu estou vendo aonde você vai chegar. E aí você vai andar comigo. De vez em quando, alguns aqui, eu digo, tu está fazendo o quê? Não, estou fazendo, vamos ali comigo? Eu podia ir sozinho, irmão. Mas eu digo, vamos ali comigo? E ali você vai conversando, você vai sentindo o coração, você vai ensinando. Por quê? Porque a gente precisa perceber o potencial. Então faça isso com os membros da tua célula. Isso é discipulado. Discipulado não é simplesmente você sentar
e abrir a Bíblia e ler a Bíblia. Isso também é discipulado. Mas você vê Jesus fazendo isso o tempo todo com os seus discípulos, né? Peça ajuda ao seu supervisor para acompanhar essas pessoas na sua célula. Qualquer dificuldade que você tiver, peça o auxílio, peça a ajuda delas, né? Em nome de Jesus, né? O purê de batatas, nós já falamos, e nós podemos depois dar algumas orientações práticas a esse respeito, né? E nós chegamos aqui ao quarto período, que é o período experimental. A Bíblia diz para nós, lá em Eclesiastes, que há um tempo de nascer, um tempo de morrer, tempo de plantar, tempo de arrancar o que se plantou. Há um tempo para todo propósito debaixo do céu, declara a palavra do Senhor. O tempo que o Senhor mesmo, Ele determinou. Então, olha, a gestação de uma célula, ela deve ser saudável. Irmãos, nós nem podemos segurar demais e nós nem podemos se antecipar. Uma gestação, para ser uma gestação top, ela tem que ser dentro do período dos 9 meses. Se ela acontece antes, ela tem os seus riscos. E se ela acontece depois, ela também tem os seus riscos. Então, nós precisamos prezar por uma gestação saudável. Se você vai seguindo esses passos que estão sendo dados, você está caminhando para você ter realmente uma célula saudável e que ela vai gerar filhos saudáveis. Amém? Filhos saudáveis. Então, olha, como eu disse para você aqui, a gestação de uma célula, ela pode durar em torno de 6 meses a 1 ano, para mais ou para menos. Entendendo que muito provavelmente menos de 6 meses não é saudável para uma célula multiplicar. Mas, dentro desse processo natural, lembra, eu estou falando com pessoas intencionais. Você está entendendo? Primeiro mês, você vai intensificar a adaptação da tua célula. Líder, você já sabe, tua célula multiplicou. O processo natural é dificuldade em adaptar. Você já começa a trabalhar a adaptação desde agora. Tem líder aqui que já sabe, olha, você já sabe alguns que vão com você, já cola junto, manda uma mensagem, chama e tal, qual é a tua expectativa? Olha, nós estamos muito felizes porque você vai estar conosco e tal. Você já começa a trabalhar esse período, você está sendo intencional. Passou o primeiro mês, você já é um processo de transição. Segundo mês, lembra, você está sendo intencional. Agora você já vai começar a perceber mais ou menos, olha, quem é quem. Você já está na expectativa de que pessoas vão vir, pessoas vão chegar. Próximo mês é um mês de muita evangelização, de muita intensidade na evangelização. Então você está sendo intencional. Você não vai ficar de braços cruzados dizendo assim, não, o Senhor vai mandar e alguém vai vir e alguém vai se converter. Você tem que trabalhar para que a coisa aconteça. Então, se você vai seguindo esses passos, conforme eles estão sendo orientados, o que é que vai acontecer? Naturalmente, a tua célula, ela vai crescer. E ela vai multiplicar. Então, nós precisamos ser intencionais, amém? Então, olha, esse período aqui é o que ele chama de período experimental. É a etapa em que a célula, ela vai começar a receber os primeiros sinais de parto, mas ainda está sendo trabalhado os seus últimos detalhes. Quando vem a primeira contração, o menino não vai nascer ali. Pode ficar tranquilo que ele não vai nascer ali, né? Ainda vai demorar. Agora, o nascimento é um mistério. Porque eu lembro quando a Albânia estava para ter Júlia e ela sentiu a contração, né? 5 horas da manhã, não foi? Aí ela sentiu, aí eu, não é Maria de primeira viagem, eu disse, vamos para a maternidade agora. Ela disse, não, a gente vai comprar a lembrancinha que a gente tem que entregar. E eu disse, meu Deus, quem está sentindo é ela, né? Isso não é hora de se contrariar ninguém, né? Vamos embora. Passa o dia inteiro, irmão, andando e tal. A gente comprou umas plantinhas, não foi? Mudinhas, mais de 100, irmão, não vingou uma. Sementes.
não vingou uma. Um negócio. Foi, Júlia. Mas aí quando chega a noite, aí o negócio começou a apertar. Vamos para a maternidade. Quando chegou lá, a médica fez lá o toque e disse: "Vocês podem voltar para casa. Não nasce hoje não. Pode voltar para casa." Aí a gente volta. 2 centímetros. 3 centímetros de dilatação. O tempo foi só chegar em casa, que foi na casa do meu sogro. Aí o negócio se intensificou e tal. Vamos voltar. Quando chegou lá já estava com 8. O que é que eu quero dizer para você? Você vai chegar nesse período e pode ser que nada vai acontecer. De repente, irmão, você está batendo na porta. De repente as coisas podem vir a acontecer. Então, olha, a gente não tem muita certeza de como a coisa vai acontecer, mas a gente tem a certeza de que vai acontecer e a gente vai seguir os passos para isso, amém? Então, você precisa trabalhar bem cada etapa. Os primeiros sinais, eles vão sendo dados. Então, olha, algumas dicas. O supervisor deve estar atento, conferindo se falta algum detalhe importante nos períodos anteriores. Nós vamos estar nos encontrando aqui mês a mês e a gente vai estar reavaliando isso pessoalmente em cada célula. E aí o supervisor vai observar, dizer assim: olha, isso aqui não foi trabalhado. A gente precisa trabalhar isso. Por quê? Porque a gente quer um menino saudável lá na frente. A gente não quer um menino que venha com defeitos, né? Trazendo qualquer forma de deformidade. Então, olha, caso algo não esteja de acordo, isso deve ser corrigido. E aí a gente já está combinando aqui. Nem o supervisor vai ficar acanhado de corrigir e nem o líder vai ficar acanhado de ser corrigido, ok? Por quê? Porque a gente precisa corrigir bem para caminhar bem com a célula. Hã? Como? Isso, olha aí, tá vendo? Comprar as lembrancinhas porque, né, o menino vai nascer, em nome de Jesus. É isso mesmo. O auxiliar, ele anda em submissão e amizade com o seu líder da célula, e ele entende e respeita o seu líder. Gente, muito possivelmente o auxiliar, ele é o futuro líder. É assim que funciona. Então, você vai chamar esse auxiliar para perto de você e vocês vão andar juntos em submissão, em honra. Vocês estão me entendendo? O novo líder, ele vai começar a ser experimentado aqui. De que forma? O líder não presta relatórios para o supervisor. Então agora ele vai começar a chamar o seu auxiliar para perto. E sob a sua supervisão, todo mundo é treinado, irmão. Sob a sua supervisão, ele vai preenchendo esses relatórios que vão ser entregues para o supervisor. Então ele já começa a ser treinado, porque quando chegar lá na frente que a célula multiplicar, ele já sabe o caminho das pedras. Ele já sabe como é que acontece, ele já conhece o caminho. Você vai se certificar de que ele tem uma vida santa, uma vida pura, que ele luta contra, né, para se manter santo, ele não é entregue ao pecado, ele é um dizimista, ele é um ofertante. Nós precisamos prezar por isso, irmãos. Uma das coisas que Deus colocou no meu coração para esse ano, e nós já começamos pregando isso na semana de direção profética, é que esse é um ano onde o Senhor vai desatar a bênção financeira sobre a vida de muitos de nós. Diga amém. Agora, isso está alinhado aos princípios. E nós vamos ensinar muito isso aqui ao longo desse ano, de como você ser abençoado por Deus. Não no sentido, eu vou fazer isso para ser abençoado. Não, é você alinhar-se ao coração de Deus e inevitavelmente a bênção vai te alcançar. Então, nós vamos estar ensinando isso. Você precisa ensinar isso para o seu futuro líder de célula. Amém? Seu namoro, seu casamento, se é solteiro, ele tem que ter um bom testemunho de Cristo. Você tem que cuidar. Você não pode colocar lá, porque olha, entenda uma coisa, eu já errei assim no passado, irmão. E nós não vamos errando de novo, sabe? Nós não podemos supervalorizar
a habilidade das mãos em detrimento da integridade do coração. Porque olha, tem gente que sabe fazer, mas não tem coração íntegro. Vai dar errado, irmão. Eu sei que vai, porque eu já quebrei a cara. Então não adianta você dizer assim, não, mas ele sabe fazer. Sim, ele sabe fazer, mas se ele não tem o coração, deixa lá. Não chama para perto. Agora, se ele está disposto a ser trabalhado, aí você vai trabalhando. Aconteceu uma vez comigo, diz assim, ó, peguei uma pessoa que sabia fazer muito, e eu sentia no coração, não tem o coração, não está comigo, mas vamos embora, sabe fazer, eu estou precisando, o cara olha assim, né, não tem ninguém, e o cara sabe fazer, eu estou precisando, vamos colocar. Ai, irmão, o estrago é tão grande. Aí uma coisa que eu e minha esposa aprendemos, em várias áreas da nossa vida, Deus repete histórias para que a gente acerte. Aí depois chega alguém que sabe fazer, que você diz assim, meu Deus do céu, a gente vai longe. Mas aí isso assim, ó, não é tempo. Aí o que é que acontece? A pessoa, das duas, uma. Se ela tem o coração com você, ela vai entender, não é tempo, eu vou esperar o tempo. Se ela não tem o coração com você, ela vai vazar. E é melhor que vá embora. Entenda o que eu estou dizendo. Não estou dizendo que ela vai para o mundo, não, irmão. Eu só estou dizendo que se ela ficar, ela vai tumultuar e o negócio vai dar errado. Então, o que é que você precisa? Você precisa de fato sondar isso, perceber isso, supervisionar isso. Então, olha, não tenha medo, você não tenha medo. Se você está vendo assim, ó, cara, você vai levantar alguém que é o líder de célula, e o supervisor chega para você, ó, não dá. Não dá por isso, por isso, por isso. Não, mas como é que eu vou fazer? Segura, não tem problema, não multiplica. Espera, Deus vai levantar alguém segundo o coração dele. Então não vamos fazer porque tem que fazer. Mesmo se fosse depender do nosso coração, a gente multiplicava a célula 2 vezes no ano. Todas as células, mas não é o nosso querer. E aí Deus vai levantar pessoas, creia nisso, amém? Então esteja atento e supervisione bem. Então você vai olhando, ó, se o cara é solteiro, como é que está a sua vida? Se o cara é casado, como é que está a vida dele? Se o cara namora, como é que está a vida? Não, isso aqui está, inclusive até para remover de liderança de célula, irmão. Porque olha, nós temos que levar Deus a sério. Nós temos que levar Deus a sério, você concorda comigo? Então olha, se a gente entender, não dá, amém, vamos lá, vamos tratar, vamos caminhar de outra forma. Mas não para levantar você como um líder. Então entenda, uma multiplicação de célula, ela pode acontecer por 2 maneiras, por mais maneiras, mas geralmente ela acontece por 2 maneiras, que são elas, primeiro, o número de membros, tem muita gente na célula, essa célula precisa multiplicar, né? Ou por liderança, você tem um líder e você então vai resolver abrir uma célula. Isso pode acontecer dessas 2 maneiras, né? Então, olha, digamos, se você tem, por exemplo, uma célula com 30 pessoas, se você tem líder suficiente, você pode ter 3 células, cada uma com 10. Porque entenda, é preferível você ter 3 células, cada uma com 10, do que você ter uma célula com 30 pessoas. Aonde é que você, líder, vai estar cuidando de 30 pessoas? Não vai. Então é preferível que a gente possa fazer assim agora. Se não tiver líder, o que é que a gente faz? A gente tenta ir se virando nos 30, do jeito que dá. Não vamos multiplicar porque tem tanta gente, vamos multiplicar. Nós não vamos fazer isso. E aí eu digo, já fizemos isso no passado, deu errado. Né? Deu errado, é melhor a gente ir, né? Você lembra aqui os mais antigos, né? Abraão, Isaac, Jacó, lembram disso? Né? A gente multiplicou, irmão, e né, chegamos a 35 células. Imagina, se você tiver 35 células, cada uma só com 10 pessoas, você tem durante a semana 350 pessoas nas casas. Você já pensou o barulho que isso é no inferno? Não é verdade? Não precisa ser nada. Só que a gente errou. A gente se precipitou. E o baque foi grande, irmão.
Você sabe a história, você sabe o que aconteceu, olha como a gente decaiu. E hoje, agora, multiplicando, a gente está agora com 10 células. Mas eu percebo, não é? Eu tenho uma esperança muito maior agora do que antes. Porque a gente começa a perceber que de fato a gente está trilhando o caminho que era para ter trilhado lá atrás, que se tivesse trilhado lá atrás, aí sim, a gente não teria sofrido tanto quanto a gente sofreu. Mas, glória a Deus, nós estamos aqui, amém? Então, a célula ela pode multiplicar pelo número de membros, ela pode multiplicar porque você tem um líder pronto, e aí você vai multiplicar essa célula, mas existem outros detalhes que eu quero compartilhar com você, para a gente então estar caminhando para encerrar. Um deles, vida prostrada e obediência ao Espírito Santo. Olha, de nada adiantará você ter muita gente, de nada adiantará você inclusive ter um líder preparado, se você não tiver uma vida prostrada aos pés do Espírito Santo de Deus. É disso que nós precisamos, de pessoas prostradas ao Senhor, pessoas quebrantadas. Então olha, pessoas que trabalham, pessoas que são dedicadas, pessoas que se dedicam a essa causa. A palavra de Deus diz assim, olha, é-me dado todo o poder no céu e na terra, portanto ide e ensinai a todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então olha, isso dá trabalho, irmão. E nós precisamos de pessoas dispostas a trabalhar, de entender que não é somente aquele movimento gostoso da célula, onde a gente adora, levanta mãos santas ao Senhor, tem aquele momento de comunhão, né? Aquele momento muito gostoso, mas quando passa aquilo, tem o dia a dia que você vai precisar cuidar e formar o caráter de Cristo na vida de cada uma dessas pessoas. Você está entendendo? Então olha, eu estou dizendo isso para você, porque a tua célula vai multiplicar, diga amém. Mas você não vai levar só em consideração o número da tua célula. Você não vai levar só em consideração se você tem um líder pronto. Você tem que ter pessoas quebrantadas ao Senhor, pessoas que têm o seu coração no Senhor e pessoas que estão dispostas a trabalhar para ver o reino de Deus ser implantado, amém? Então nós não podemos abrir mão desses princípios. Então, trabalhe para desenvolver nos membros da sua célula um coração apaixonado por Jesus e pela pessoa do Espírito Santo. E é por isso que você precisa então trazer esse núcleo para perto de você, esse grupo de força perto de você, né? Coma juntos. Rapaz, eu estava ouvindo, um dia desse eu entrei rapidamente, eu disse assim, eu acho que eu entrei só para ouvir isso, numa live. Eu nem conheço o camarada, nunca tinha nem ouvido falar. Eu conhecia quem estava com ele, que era o pastor Gerê. E ele dizendo assim, é uma igreja lá em Fortaleza, uma igreja presbiteriana em Fortaleza, e uma igreja que muito forte na cidade, trabalha em grupos pequenos, né, com as células. E ele disse assim, o pastor disse, olha, toda segunda-feira, isso já faz 15 anos, toda segunda-feira ele senta junto com a sua liderança e eles almoçam juntos. Eu disse, caramba, já pensou nisso? Isso é muito forte. Então, o que é que eu quero dizer com isso? Chama o teu líder para perto de você. Senta com ele. Ele disse assim, olha, às vezes a gente tinha coisas para tratar e a gente percebia, ó, um queria ir por um caminho, outro queria ir por outro, outro queria ir por outro. E dizia assim, ó, vamos parar, vamos comer. A gente deixa isso aqui sobre a mesa, a gente vai passar a semana orando, segunda que vem a gente vai estar sentado de novo, a gente tenta resolver. Então, são coisas que a gente vai aprendendo. Então você chama a tua liderança para estar perto de você, comer com você, andar com você, ter o teu coração. Você precisa imprimir isso nela. Gere um compromisso profundo com o discipulado, com a vida na vida, né? Encoraje cada um a servir o seu próximo. A gente tem que ser uma igreja que serve.
Você tem que ensinar os membros da tua célula a servir, porque eles só estarão prontos para liderar no dia que eles estiverem prontos para servir. Se não estiver pronto para servir, nunca estará pronto para liderar. Porque Jesus disse que aquele que é o maior, seja o menor. Jesus disse assim: eu não vim para ser servido por ninguém, eu vim para servir e dar a minha vida por muitos. Então é isso que tem que estar no nosso coração, né? Desenvolver relacionamentos saudáveis, considerando as diferenças individuais dos membros. Os nossos relacionamentos, eles têm que ser saudáveis. Então, olha, atrair o não convertido é uma decisão intencional por Jesus. Gente, a gente tem que ter a certeza de que o cara está se convertendo mesmo. Sim, é importante nós ganharmos a pessoa. É importante a gente atrair as pessoas para que elas estejam na nossa célula. Mas olha, nós estamos trazendo as pessoas e apontando para Jesus. Se elas ficarem só olhando para nós, vai dar errado. Então a gente tem que se certificar que ela teve um conhecimento de fato com quem é Jesus, né? E o parto, né? O parto, a gente comeu tanto, ainda está pensando em prato, não é? Tá, levantou logo a mão ali, falou em prato, ele já, né? Estou aqui. O parto prematuro, né? O que é um parto prematuro? É quando a célula não atingiu o seu potencial máximo. Presta atenção. Potencial máximo de adoração, comunhão, batismo, evangelismo, serviço, discipulado. Se ela não atingiu esse máximo, ela não está pronta para multiplicar. Ela pode estar abarrotada de gente, mas ela não está pronta para multiplicar. Então, a presença de Deus, ela tem que ser gloriosa no nosso meio. E cá para nós aqui, olha, eu não quero multiplicar prematuramente. Eu quero que todas as nossas células tenham o seu parto no tempo certo, no tempo de Deus. Amém? Então, aumenta a comunhão, aumenta a presença de Deus, aumenta o evangelismo, vai aumentando todas essas coisas na tua célula, para que a gente possa caminhar para um parto saudável, né? E chamando os futuros líderes para mais perto de nós. Como a gente já disse para você, deixa ele sentir o teu coração, deixa ele aprender ao seu lado, deixa ele aprender com você, deixa ele fazer no teu lugar, né? Gente, a gente foi descobrindo pessoas na nossa célula que sabem liderar uma célula melhor do que a gente, que faz melhor do que a gente. E aí, olha, a gente está lá, daqui a pouco a gente diz assim: não, deixa eles irem fazendo, porque chegou o tempo. A gente só supervisiona, a gente está perto, né? Você vai contar, olha, desses últimos 6 meses do ano para cá, eu conto na palma de uma mão às vezes que eu ministrei uma célula, eles fazendo entre eles e muito melhor do que a gente. Pode ter certeza, eu não estou falando isso por demagogia, não, é verdade mesmo, é verdade. Então você vai encontrar dentro da tua célula pessoas que vão fazer melhor do que você. Então traga ela para perto de você e deixe então que ela vá sendo aprimorada para aquilo que Deus vai fazer através dela. Agora, ela precisa ter o teu coração, para que quando chegar a vez dela, ela não queira segurar e dizer assim: eu vou fazer a mesma coisa, porque Deus vai levantar outros que sejam melhores do que eu. Amém? Muito bem. Aqui, ó, o futuro líder já começa a sonhar com o seu pequeno grupo. Você já começa a trabalhar com a pessoa, mostrar para ele: cara, você vai dar muito certo, a tua célula vai bombar, você vai ser bênção de Deus. Deixa o cara começar a sonhar. Daqui a pouco ele vai começar a sonhar qual vai ser o nome da tua célula. Então isso já vai começando a ser trabalhado, e você já foi ensinando para ele que ele vai ter que ter o grupo de força dele. Então essas coisas, elas vão sendo ensinadas na prática. Tudo foi esclarecido, tudo foi orientado. Nós estamos caminhando para chegar à multiplicação da célula. Amém? Em nome de Jesus, amém? Você crê nisso? Glória a Deus. Eu também creio.